Oi, gente, no vídeo de hoje vamos ver sobre gastos mensais vivendo aqui em Portugal em 2026. Então, se vocês, assim como eu, gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo, fique ligado para tirar todas as suas dúvidas sobre esses gastos. Bom, e vamos começar com o maior gasto do mês, né? Que é aquele sofrimento para todo mundo, que é o arrendamento. Então, nós não vivemos no centro de Lisboa, nós vivemos um pouco mais afastado, e é esse valor médio aqui de aluguel na região. Nós vivemos num bairro que é próximo da estação de comboio, que tem freguesia perto, segurança social, finanças, mercado, tem mais de um mercado. Na verdade, tem todos os mercados aqui perto. Tem loja do CTT, tem de tudo aqui, então praças, parques, enfim. Então aqui nós pagamos 580 € por mês. Então esse é o valor que a gente paga aqui no apartamento, e esse, assim, é o mais sofrido todos os meses. De água e eletricidade, nós pagamos 15 € por mês. Então a água sempre vem o mesmo valor, só a eletricidade aí que tem umas variações, mas basicamente esse é o valor que a gente paga por mês. E o próximo gasto é mercado, e aqui em casa somos eu, meu esposo e o nosso bebê. Portanto, são 3 pessoas, e o valor que eu vou passar para vocês é o valor de gastos para 3 pessoas. Nós gostamos de fazer mercado toda semana, então toda semana nós vamos lá no mercado e compramos, fazemos aquela compra semanal, e claro, tem alguns itens que a gente compra uma vez, porque ele dura o mês todo, então sempre vai ter um mercado da semana que vai ser um pouquinho mais caro, porque a gente tem que comprar itens como papel higiênico, produtos de limpeza, essas coisas que acabam encarecendo um pouco mais. Mas nós gastamos ali numa faixa de 280 até 350 €. Então eu vou deixar esse valor aberto, porque cada mês, dependendo se o mês tem um pouco mais de semana ou menos semanas, nós gastamos mais ou gastamos menos. Então eu vou deixar esse valor ali entreaberto, para vocês terem uma ideia de quanto que a gente gasta. Bom, e aqui em Portugal nós temos um carro, ele não é um carro super econômico, ele é à base de gasolina, mas ele não é super econômico, e também nós utilizamos aqui para fazer coisas do dia a dia, por exemplo, ir no mercado e resolver alguma coisa, ir no médico, o Luiz usa para ir e voltar do trabalho todos os dias, então são mais para coisas pontuais do dia a dia. Então, nós colocamos ali de gasolina 70 €, que esse é o valor para encher o nosso tanque. Então nós colocamos 70 € e ele dura ali em média de 15 dias, para fazer só essas coisas pontuais. Então, claro, se a gente vai fazer algum passeio, vai fazer alguma viagem, provavelmente ali no meio do caminho a gente tenha que colocar um pouco mais de gasolina, 30, 50 €, mas em média 70 € para 15 dias. Então, ali mensal fica os 140, e dá para a gente fazer todas as nossas pendências, as nossas obrigações do mês. E ainda sobre o carro, temos também o seguro, porque aqui em Portugal o seguro é obrigatório, principalmente a terceiros. Então você não precisa ter um super seguro, com uma grande cobertura, mas você tem que ter pelo menos o seguro básico que cobre terceiros. Portanto, a gente paga de forma trimestral, então a cada 3 meses nós pagamos a mensalidade do seguro. O seguro nós pagamos 173 €. Então, se você quebrar ali para cada mês, nós estamos pagando em média de 58 € por mês, né. Então, esse é um custo que nós temos fixo. E o próximo gasto fixo é com o plano de celular. Nós somos da operadora Vodafone e nós temos a conta em conjunto, portanto, nós pagamos.
mensalmente 40 euros, sendo 20 de cada um dos aparelhos. Então, esse valor só cobre mesmo o plano do celular e é assim, internet ilimitada, 5G, também chamadas ilimitadas, SMS, se é que alguém usa SMS hoje em dia, mas enfim, esse é o nosso plano. Eu gosto muito da Vodafone, nós sempre temos sinal em praticamente todos os lugares que nós vamos. E o nosso próximo gasto, que não é fixo, porque cada mês tem lá suas variáveis, é com o nosso bebê. Portanto, ele consome fórmula, de fórmula nós gastamos fixo 80 euros, porque é uma lata por semana, então ali o mês que tem 4 semanas, são 4 latas. Portanto, nós gastamos 80 euros com ele de fórmula por mês. Por que que eu disse que não é um gasto fixo? Porque tem mês que nós precisamos gastar para comprar algumas roupinhas novas para ele. Se tem mudança de estação, a gente precisa comprar roupas, ou por exemplo, quando acaba o shampoo, o creme dele, então a gente precisa repor. Mas não é uma compra que a gente faça todos os meses, né? E também todo mês eu compro os lencinhos umedecidos que ele usa também. Então, como tem mês que nós fazemos determinadas compras para ele que no próximo não vai precisar, então com ele não necessariamente é um gasto fixo, mas é fixo o gasto de pelo menos 100 euros com ele por mês. Eu acho que esse valor é um valor ok, né? Ele tem tudo que ele precisa, sempre que precisa repor alguma coisa, a gente vai lá e compra, mas é esse gasto fixo por mês de 100 euros. E agora temos os gastos de outros serviços, que eu vou colocar assim, mas que seriam as nossas assinaturas. Então hoje nós temos o Spotify, que o nosso é o familiar, o HBO Max, que é pra gente, que eu atualmente estou assistindo um seriado e depois que eu terminar esse seriado eu vou cancelar, porque eu só tô mantendo mesmo porque tá no finzinho, mas eu vou cancelar e vou voltar com o Netflix. E, o Apple, o iCloud para ter um armazenamento na nuvem dos nossos aparelhos. Então eu pago ali para 2 TB, para atender todas as nossas necessidades. Então por que que eu não achei interessante pagar o Netflix e o HBO juntos? Porque atualmente eu só estou assistindo um seriado do HBO, que sai um episódio novo toda semana, então eu não vi muita vantagem em manter o Netflix ao mesmo tempo. Então eu vou terminar de assistir, quando eu terminar eu cancelo o HBO e mantenho só o Netflix, porque de assinaturas para filmes e seriados, eu acho que o Netflix, vale muito mais a pena, e eu só tô mesmo com o HBO porque aquele seriado é específico dessa plataforma de streaming, então é a única que eu tô mantendo por enquanto. Então de assinaturas, nós gastamos em média de 30 euros. Esse também é um valor fixo, porém, esse valor, claro, vai ser diferente para uma ou outra pessoa, dependendo do seu plano, a sua categoria em cada um dos streamings, mas basicamente essa esse é o nosso gasto. E aí falta um gasto mensal ou até 2 dependendo, mas não é algo que nós, gastamos um valor fixo, que seria, por exemplo, em farmácia. Eu sei que tem casas, tem famílias que dedicam aquele valor fixo para a farmácia, mas, por exemplo, aqui, a gente não gasta com medicamentos, o nosso bebê também ele não toma nenhum tipo de medicamento, nada específico, nenhuma alergia, então a gente nunca gasta com farmácia. É mesmo algo muito pontual, caso a minha farmacinha em casa tenha acabado e às vezes eu senti uma dor de cabeça, ou a gente está resfriado, precisa de um xarope, alguma coisa, eu vou lá e compro. Então, como não é uma coisa que acontece todos os meses, a gente não tem um gasto fixo para aquilo, então também eu não tenho um valor aqui para te passar. O outro gasto também seria com lazer. Eu sei que cada família, cada casa faz de um jeito diferente, mas aqui a gente não dedica um valor para lazer,
Então eu sei que tem famílias que dedicam ali 100 euros, 150 euros para lazer, incluindo às vezes roupas, essas comprinhas, porque também, por exemplo, roupas, maquiagens, essas coisas não é uma coisa que eu ou nós consumimos todos os meses, então também não é um valor fixo, não é um valor que a gente pega e fala: "Não, eu estou guardando aquilo para comprar roupa", por exemplo. Então a gente não faz isso. Assim como também nós não guardamos nenhum valor para lazer. Então a gente pagou todas as contas, né, foi no mercado, fez o que tinha que fazer, conforme a gente vai saindo ali na semana, gasta ali para comer alguma coisinha diferente ou, sei lá, faz um passeio e toma um sorvete, coisas assim. Porque vocês que me acompanham aqui já fiquem ligados e vocês vão entender o porquê estamos no modo economia. Então, daqui uns meses vocês vão saber, mas não é nem tanto por isso, mas é que realmente nós não temos um valor assim para lazer, mais simples, a gente não gasta tanto em restaurantes, então por isso que também não encarece tanto o nosso valor para lazer, mas eu sei que tem gente que separa aí 200 euros para lazer, então vai muito do seu estilo de vida para você poder ponderar esse gasto também como um gasto mensal. E também tem um gasto mensal, que por enquanto eu não tenho mais, mas eu tinha, que era um plano de saúde. Então, eu tinha um plano de saúde que eu acrescentei o meu bebê logo quando ele nasceu, e eu pagava R$ 49,99 por mês da empresa Medicare. Mas eu cancelei, porque eu não vi mais necessidade de manter um plano tão caro por uma coisa que eu nem estava usando, e agora estou cogitando a fechar um plano de saúde somente para o meu bebê, pela empresa CUF, né, que seria a rede de hospitais da CUF, mas o valor é ali em média de 13 a 16 euros, mas como eu ainda não fechei, então eu também não vou colocar aqui como gasto mensal. E aí você está se perguntando: "Tá, mas você tem bebê?" Ou até mesmo se vocês estiverem vindo para Portugal e tiverem crianças, como que funciona para creche? Você não paga creche? Quanto que você paga? Não, meu bebê não vai para creche, porque ele tem alguns meses, então nós decidimos que ele não vai para creche, então eu fico, em casa e cuido dele. Portanto, a gente não tem esse gasto com a creche, mas eu sei de pessoas que gastam ali em média de 400 para mais euros, caso queiram deixar a criança numa creche que é particular. Claro que esse valor vai depender de quantas horas você deixa a criança, qual a idade da criança, então tem tudo isso que, pode baratear ou encarecer o valor. Outro gasto que nós temos é com a lavanderia. Nós, aqui em casa, nós temos a máquina de lavar, mas não temos a máquina para secar. Eu particularmente gosto de secar as nossas roupas na lavanderia, por 2 ou mais motivos. O primeiro é que o clima aqui em Portugal, ele muda muito, ele é muito instável, portanto, você tá lavando a roupa, tá fazendo sol, mas a hora que você precisar secar vai chover, entende? Então eu não posso perder um dia de lavagem, porque as roupas ficaram ali na chuva. Portanto, esse é um motivo. O outro motivo é no inverno, que mesmo que você tenha espaço, o que a gente tem, porque nós moramos em res de chão, então, nós temos o espaço para poder pendurar as roupas, mas no inverno, mesmo que você pendure, elas não vão secar, então como, né, nós não temos, assim, muitas roupas, eu tenho a preferência de já lavar e secar. Então já tem vídeo aqui no canal também sobre como que é a lavanderia quando a gente vai lá, os preços, enfim, mas eu já trouxe aqui para vocês. E de secagem nós gastamos 6 euros por semana. Então, e como eu sou de humanas e não de exatas, eu vou deixar o valor total dos nossos gastos mensais aqui para vocês poderem ver, porque de cabeça, obviamente, eu não vou saber calcular. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer ali os nossos gastos e também um pouco mais de informação para vocês que queiram vir para cá. Portanto,
São valores ali que são variáveis, vai de família para família, o número de pessoas, a região que vocês moram, o estilo de vida de vocês, mas esses são os nossos gastos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreva e curtem esse vídeo se vocês gostaram e também para vocês ficarem sabendo das próximas novidades. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!